No livro de Atos dos Apóstolos, nos é falado a respeito de um certo Dionísio, o Areopagita. Este Dionísio, ele ouviu a pregação do apóstolo São Paulo, lá na cidade de Atenas, e ele creu. E está escrito em Atos dos Apóstolos 17:34. Porém, achegando-se alguns varões a ele, creram, entre os quais foi também Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e outros mais com eles. A história diz que Dionísio, ele se tornou bispo de Corinto mais tarde. E ele escreveu algumas cartas para os irmãos, para as igrejas. E nós temos os nomes de algumas cartas que Dionísio escreveu, segundo a história nos diz. A carta aos Lacedemônios, a carta aos atenienses, a carta aos fiéis de Nicomédia, a carta à igreja que peregrina em Amastris, a carta aos de Quinossos, a carta aos romanos, dirigida ao bispo de Roma, Sotero, e também uma carta que ele escreveu a uma irmã chamada Crisófora. Então, a carta a Crisófora. Então, 6 cartas que ele escreveu. E ele escrevia, a pedido dos irmãos, cartas. E nessas cartas, ele colocava ali a doutrina de nosso Senhor, o que ele ensinava para o povo. Só que Dionísio, em uma de suas cartas, ele fala a respeito das cartas suas que estavam sendo falsificadas por apóstolos. E ele diz o seguinte: eu escrevi afetivamente algumas cartas depois que alguns irmãos pediram que as escrevesse, mas estes apóstolos do diabo encheram-na de joio, suprimindo umas coisas e acrescentando outras. Sobre eles pesa o ai de vós. Na verdade, não se deve estranhar que alguns também tenham se lançado sobre as Escrituras do Senhor para falsificá-las, quando conspiraram até contra os que não são tão importantes. Pois é, eu acabei de citar um exemplo da história que mostra que sempre houveram os falsos no meio dos verdadeiros, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os falsos apóstolos, os falsos profetas. Ou seja, para nós que andamos na luz, nós sabemos claramente que vivemos num mundo que jaz no maligno e que o maligno é de confusão. O maligno é de desordem, de destruição. O maligno é da parte da mentira. Aliás, ele é o pai da mentira. Então nós vivemos num mundo onde sempre houve engano, falsificação. Hoje nós notamos que existe muita falsificação. Nós notamos que muitas coisas que parecem ser verdadeiras, contudo não são. Agora, como que nós podemos saber o que é verdade e o que é mentira? Em primeiro lugar, nós precisamos ter certeza que nós realmente cremos no Senhor Jesus. Porque a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela recebe a companhia do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ensina todas as coisas. Então é necessário nós lembrarmos que se nós realmente cremos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito da verdade conosco e nós não seremos confundidos. Nós não seremos enganados.
O que não podemos é apagar o Espírito, extinguir o Espírito. Nós não podemos nos distanciar do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Porque Deus já providenciou uma unção para nós, para que nós venhamos conhecer o que é verdade e o que é falso. Eu queria ler aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 27, porque aqui nós temos algo muito importante aqui. Para aqueles que têm ficado confusos com tanta coisa que têm ouvido e se perguntam como eu posso fazer para saber aonde está a verdade. Primeiramente, a verdade está em Jesus. Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. Então, se alguém quer a verdade, deve se apegar com o Senhor Jesus, crer nele, entregar sua vida para ele, aceitar a ele como seu Senhor e Salvador e procurar ter comunhão com ele. Jesus é a verdade. Quem tem Jesus não fica confundido porque tem a verdade. Agora, o apóstolo João, ele diz aqui, no capítulo 2, versículo 27, da sua primeira carta. E a unção que vós dele recebestes, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Antes, como a mesma unção vos ensina de todas as coisas, assim também é verdadeira, e não há mentira. E como ela vos ensinou, assim nele ficareis. E agora, filhinhos, nele permanecei. Ou seja, aqui é dito a respeito de uma unção que dele recebemos. Essa unção é exatamente a presença de Jesus na vida de uma pessoa. A pessoa, ela crê no Evangelho, ouve o Evangelho e crê. É simples. Ouviu o Evangelho, ouviu falar de Jesus, ouviu, creu, então ela recebe o Espírito de Deus dentro dela. E Jesus disse, chamando o Espírito Santo de Consolador, ele disse em João capítulo 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai há de enviar em meu nome, esse vos ensinará tudo, e tudo quanto vos tenho dito, vos fará lembrar. Exatamente isso aqui é a unção que o apóstolo João está falando, que recebemos dele. É a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós, nos ensinando todas as coisas. Agora, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. E está escrito lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Então nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Ele é o Espírito da verdade. Então quem tem o Espírito Santo, quem crê em Jesus, não será confundido, não será enganado. Por mais que Satanás tente, por mais que o espírito das trevas, as portas do inferno, tente falsificar a palavra de Deus, tente falsificar a doutrina de nosso Senhor, ele vai conseguir enganar quem não está em comunhão com Cristo. Aquela pessoa cuja vida não está em Cristo, escondida em Cristo Jesus. E agora, me ouça com atenção. Se você ouviu essa palavra até aqui, e você é uma pessoa que tem estado com muita confusão na cabeça, nos pensamentos,
Você tem tido o desânimo até de pensar nas coisas, de procurar estudar as coisas de Deus. Talvez você diz assim: ah, mas um fala uma coisa, outro fala outra coisa, eu não sei quem está certo, eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Olha, se você está assim, isso é um sinal que te falta a unção de Deus, que é o Espírito de Deus sobre a sua vida, o Espírito da verdade sobre a sua vida. E se te falta o Espírito da verdade sobre a tua vida, é porque falta você, meu amigo, minha amiga. Não estou falando isso para te humilhar, não. Estou falando isso porque é a minha obrigação de expor a verdade aqui. Eu nem sei quem é que está ouvindo esta pregação, a não ser os irmãos que estão ouvindo na igreja, que eu sei quem são. Mas se alguma pessoa está me ouvindo agora e você está com a mente cheia de confusão, falta Deus. Falta crer em Jesus Cristo de verdade. Não é crer numa igreja, não é crer numa denominação, não é crer num homem, é crer em Cristo Jesus. Eu estou falando de Jesus para você agora. Eu estou aqui lendo a Bíblia para você agora. Estou falando de Jesus. Se você quiser Jesus, Jesus se manifesta para você. Jesus se manifesta para você. Ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, respondeu Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada com ele. Ou seja, Jesus está falando de uma experiência. O assunto que nós estamos trazendo aqui não é algo apenas teórico. De maneira nenhuma. A palavra de Jesus não é apenas teórica. A palavra do Senhor Jesus, ela traz uma experiência. Quem crê, quem guarda a palavra do Senhor, Jesus diz que ele e o Pai virá até essa pessoa e vai fazer morada com essa pessoa. Agora, se o Senhor Jesus e o Pai está comigo, fazendo morada comigo, tem como eu duvidar? Eu ficar duvidando? Será que Deus está comigo? Será que Deus existe? Ora, se eu estiver dessa forma, com esta confusão nos meus pensamentos, é porque Jesus ainda não veio. Simplesmente ele não veio. E se ele não veio, é porque ele não foi invocado ainda. É porque falta crer nele. Então, se você estiver me ouvindo e você está com a mente em confusão, você não sabe aonde está a verdade está mais perto de você do que você pode imaginar. A verdade é Jesus. Invoque a ele, chame por ele, e ele vai se manifestar para você, e ele vai te dar a unção do alto, a unção do Espírito Santo. E com certeza você não será confundido. A pessoa que crê em Jesus, o Espírito Santo denuncia a ela o que é falso. O Espírito Santo não a deixa enganada de maneira nenhuma. Agora, as pessoas que rejeitam Jesus vão viver enganando e sendo enganadas. Sempre e sempre. Conforme está escrito aqui em 2 Timóteo capítulo 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão por diante em pior, enganando e sendo enganados. Então veja que se a pessoa for má, enganadora, ela também será sempre enganada. Só da pessoa estar na prática da mentira, no engano, ela já também está sendo enganada pelas forças malignas. A pessoa que não quer crer no Senhor Jesus,
ela está sendo enganada. Ela está vivendo debaixo do engano e irá de mal a pior. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebe a unção do alto, recebe a unção santíssima, que é a presença do Espírito de Cristo na vida dela, ensinando todas as coisas, ensinando tudo. Então, para terminar essa palavra, meu irmão, minha irmã, agora eu falo para você que é um cristão, para você que é de Jesus, não precisa ter medo do engano não, viu? Não precisa ter medo, apenas tome cuidado para não apagar o espírito, para não entristecer o espírito, para não se distanciar dele. Jesus dizia, vede que ninguém vos engane. Então é porque é possível tomar cuidado, se acautelar. Só temos que tomar cuidado para estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo, para estarmos em comunhão com Ele. Não entristecê-lo, não apagá-lo da nossa vida. O Espírito do Senhor Jesus na nossa vida nos permite saber o que é certo e o que é errado. Nos mostra, a presença do Espírito Santo nos mostra o que é das trevas e o que é da luz. Meu irmão, minha irmã, eu fico por aqui com essa palavra e termino dizendo, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.